Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre variáveis no C Sharp. O C Sharp é uma linguagem fortemente tipada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que você determina qual que é o tipo daquela variável, você não pode alterar o tipo dela. Você pode alterar o valor que ela tem, mas você não pode alterar qual que é o tipo. Eu vou criar aqui uma aplicação console para a gente poder fazer alguns exemplos, tá? O comando é .NET New Console. Bom, eu já ensinei no vídeo anterior como a estrutura e como criar a aplicação e como instalar o .NET na sua máquina. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode ver no vídeo anterior. Seguindo aqui, ele já criou toda a estrutura para a gente. Aqui a gente tem um exemplo que ele cria, tá? Mas pode apagar. E é o seguinte, para poder declarar uma variável, nós precisamos do tipo, do nome da variável, utilizamos o sinal de igual para atribuir um valor a essa variável e do valor. E finalizamos com o ponto e vírgula, tá? Então, por exemplo, nós podemos utilizar o tipo string para poder representar um texto qualquer. Tá? Então, por exemplo, vou atribuir aqui Marcos. Bom, e aí vamos utilizar aqui o console.writeLine para poder escrever o valor que está na nossa variável no terminal, tá? Então, se a gente vir aqui... lembra sempre de apertar Ctrl S para poder salvar, tá? Se você não salvar, suas modificações não vão ter efeito. Então, vou limpar aqui o terminal com o comando clear e vou utilizar o comando .NET Run, que aí vai executar o nosso projeto. E aí, como esperado, ele escreveu Marcos aqui no terminal. Mas se eu quiser alterar o valor que está nessa variável, eu posso alterar, tá? Então, por exemplo, na próxima linha aqui, eu vou fazer ele receber Wellington. E vou utilizar o mesmo método aqui de escrever no terminal para escrever novamente o valor que está dentro da variável. A primeira vez, eu crio essa variável com a palavra Marcos dentro dela, escrevo no terminal, altero para Wellington, então aqui ele está substituindo o valor que ela já tinha antes, tá? E escrevo de novo no terminal. Então ele vai escrever duas vezes, vai escrever Marcos e depois vai escrever Wellington. Lembra de salvar, Ctrl S. Vou utilizar o comando clear para limpar o terminal e utilizar o comando .NET Run. E aí ele vai executar nosso projeto. E aí ele escreveu Marcos, depois o Wellington. Bom, e aí existem outros tipos também, né? A gente também tem o tipo int, que é para representar um valor inteiro. Por exemplo, um número. Então a gente pode utilizar aqui o número 10. Nós também temos o tipo double, que serve para representar, por exemplo, um valor qualquer. Por exemplo, 1000.50, ou seja, um valor com casas decimais, que é um valor, por exemplo, podia ser de um preço de um produto, ou até mesmo um salário de funcionário, alguma coisa do tipo. Nós também temos o tipo bol, que representa o valor booleano, que pode ser, por exemplo, se o cadastro de um funcionário está ativo, então ele pode receber true ou ele pode receber false também. Nós temos outros tipos, por exemplo, como um char, que ele serve para guardar apenas um caractere, então apenas uma letra. Esse tipo ele utiliza a aspas simples para poder ser representado. Então aqui dentro eu posso ter um caractere, mas se por acaso eu botar 2, ele já vai me acusar um problema aqui, um erro, porque ele não pode ter mais de um caractere. E essas declarações eu estou utilizando o tipo, sempre utilizando esse padrão, né? Iniciando com o tipo, o nome da variável, a atribuição e o valor. Mas, por exemplo, o C Sharp é inteligente o suficiente para utilizar a palavra var. E aí, quando nós utilizamos a palavra var, nós precisamos atribuir um valor, determinar o valor logo na declaração da variável. Por exemplo, nome recebe Marcos.
Beleza, isso aqui vai funcionar. Mas, por exemplo, em determinados momentos da sua lógica, do seu código, você pode criar uma variável sem atribuir um valor. Então, por exemplo, se você utilizar string texto, você pode já botar ponto e vírgula aqui e finalizar, ele não vai reclamar. Em algum outro momento, você pode declarar o valor, atribuir um valor, né, para texto. Por exemplo, dessa forma. Mas se por acaso você tentar fazer isso aqui utilizando a palavra var, ele vai acusar um erro. Porque quando você utiliza o var, você precisa atribuir um valor para ele logo no momento que a variável é criada. E para poder utilizar a variável dessa forma, né, você então precisa tipar ela logo no início da sua declaração. Bom, e esses foram só alguns exemplos de tipos de variáveis no C#. Existem alguns outros e você também pode criar tipos, tá? Mas por esse vídeo é só e até o próximo vídeo.